Hoje o nosso irmão Henrique não vai me pegar no contrapé. Estou olhando aqui no telão já. Né? Capítulo 24 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia no Antigo Testamento. Se eu fizer o pastor Sérgio, vai que eu queira pegar assim, não é? Pertence a alguém? Senhor? O do evangelista também. Tá, então, pessoal, tá aqui já no Data Show? Não ainda, mas não tem problema. 24 de Gênesis, o versículo de número 1, são 19 horas e 59 minutos. Eu acredito que muito breve nós vamos para a nossa casa, nos aconchegarmos, né, no convívio da nossa família, principalmente nesse período de inverno, né, que ainda não começou o inverno oficialmente, mas nós já estamos sentindo bastante frio, né, e principalmente hoje que deu uma garoazinha, né, e aí a temperatura, a tendência é cair um pouco mais. Mas o capítulo 24 de Gênesis, versículo 1, ele vai dizer assim: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E o texto no seu versículo 1 vai dizer: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra. Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar o meu servo. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Somente até aí. Amém, igreja? Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Se puder, desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amados, estando meditando na palavra do Senhor, e principalmente nessa época, nesse mês ao qual nós estamos atravessando, comemora-se, ainda que comercialmente, né, comemora-se o mês junho, o mês dos namorados. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. E aí a gente começa a pensar na nossa vida sentimental, olhando para dentro do nosso matrimônio, olhando para a vida da juventude na igreja e olhando pela vida dos casais de uma maneira geral. E eu confesso aos irmãos que é muito preocupante quando nós olhamos a palavra de Deus e vai nos tratar a respeito do relacionamento emocional, sentimental, conjugal. E quando nós olhamos aqui no capítulo 24, nós vemos uma história muito interessante, que aqui vai falar de alguns personagens. Por exemplo, Abraão, o seu servo, o mordomo mais velho da casa, e depois mais para frente vai falar também de uma moça chamada Rebeca, e vai falar de Isaque também. Só que quando você, por exemplo, estudando a Bíblia Sagrada, você observa que Rebeca, ela traz-nos umas lições muito importantes. A julgar que ela é
tipificando, por exemplo, a noiva perfeita. E é uma tipificação também da igreja do Senhor Jesus. Só que não é nesse âmbito, não é nesse aspecto que eu vou compartilhar com os irmãos. Mas eu queria trazer assim, uma mensagem para dentro do contexto familiar sobre o relacionamento, a importância do relacionamento entre um homem e uma mulher e a prosperidade nesse relacionamento, quando se observa alguns critérios. E a gente vê muitos namoros, noivado, casamento se deteriorando por falta disso. E o tema aqui que eu escolheria para essa noite, por exemplo, aos namorados ou eternos namorados que são marido e mulher, Isaac e Rebeca é um relacionamento baseado na oração. E de onde me surgiu essa mensagem que eu estava meditando, né? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, para a igreja que não sabe, eu falei para a dona Maria, eu não vou falar nada. Eu acredito que tem alguns irmãos que estão comigo já há bastante tempo, já provavelmente já devem ter sabido, mas como eu sei que a correria dos irmãos é muito grande, então houve um lapso de memória em relação a isso. Os irmãos não se lembrarem da minha data de casamento, que no dia 30 de maio, Dona Marli e eu completamos 38 anos de casados. E eu sei que passou desapercebido, porque eu sei a correria dos irmãos, tanto que a minha correria também é bastante, né? E aí, no dia do nosso aniversário de casamento, Dona Marli falou, olha, Pre, 38 invernos nós já passamos, né? Falei, realmente, Dona Marli, 38 invernos. Mas aí eu fui um pouco mais longe. Eu falei, a julgar pelo ano que ele tem 4 estações, quantas estações nós não passamos? Foi isso, missionário Maria? Posso pedir um favor para você? Posso pedir um favor? Você vem sentar aqui, por favor. Aí, irmãos, eu estava conversando com ela, né? Nós estávamos conversando nesse dia que nós completamos 38 anos de casados, que não foram 38 dias. Eu sei que existem casais que estão junto há mais tempo, por exemplo, nosso irmão Mauri, a nossa irmã Madalena estão há 51 anos já, né? 51 anos de casado. 51 anos de casados. Então, eu sei que tem pessoas, julgando por esses irmãos, eu e Dona Marli, nós estamos engatinhando ainda no nosso matrimônio. Tem muita coisa que a gente está aprendendo ainda. Mas eu quero assim, trazer uma mensagem assim, pausadamente, para que os irmãos entendam a importância do relacionamento entre um homem e uma mulher. E eu fazendo as contas, conversando com a minha esposa sobre o que ela me colocou, são 38 invernos que nós passamos. Eu falei, mas espera um pouquinho, o ano tem 4 estações, então nós estamos juntos já, pelo meu cálculo, né? Porque eu não sou muito bom de matemática, já passamos por 152 estações. Eu sei que o irmão Mauri e a irmã Madalena passaram muito mais. Essas 4 estações, vamos começar por hoje, é o inverno, o verão, a primavera, o inverno, a primavera, o verão e o outono. Quando você pega na sequência, é verão, inverno, primavera, outono, etc. Mas nós já passamos 152 estações. E quando chega no verão, é aquela liberdade, aquela coisa gostosa. Porque o verão é sinônimo de liberdade, embora o calor é bem escaldante em algumas regiões, e o casamento ele traz isso. De repente o calor da provação, das dificuldades,
mas você passa. Aí quando chega no outono, a meia estação, você fala, vai dar para encarar. O inverno é muito complicado, mas o sábio Salomão diz assim, que melhor é serem dois do que um sozinho, porque os dois juntos, ambos conseguem se aquecer. Sozinho não tem como se aquecer. É muito mais difícil passar um inverno sozinho. Aí quando chega na primavera, tudo é bonito, é romântico, aquela coisa colorida. E a vida da gente, ela tem essas fases. Ela traz conosco essas fases. E quando nós nos relacionamos, nós éramos jovens. Hoje eu estou com 63 anos, mas eu ainda olho para minha esposa e eu vejo que eu estou amando mais do que eu amava antes. Porque o amor, ele vai se intensificando, ele vai se aperfeiçoando de acordo com as estações. Mas a pergunta que não quer calar é, pastor, por que muitas pessoas não conseguem administrar um matrimônio? E dentro do texto de Gênesis capítulo 24, eu coloquei alguns tópicos e eu quero que você medite rapidamente, tá? E se der para, durante a minha administração, colocar o capítulo 24 em tela para a gente. Será que dá, irmão Luciano Teixeira? Só para eu fazer uma colocaçãozinha aqui. Então, no primeiro tópico, eu coloquei assim, Isaac e Rebeca, um relacionamento baseado na oração. Então, o casamento, o relacionamento, seja o namoro, o noivado e o casamento, ele vai prosperar enquanto nós tivermos a oração como prioridade nas nossas vidas. E dentro desse tópico, eu passo a entender assim, eu sou resposta de oração para alguém. Ninguém vive numa ilha, e todos nós somos, principalmente nós que servimos a Deus. E eu sei que nós vivemos numa época em que as pessoas, elas se encontram muito ansiosas a fim de arrumar um companheiro e uma companheira. Nós estamos vendo pessoas se envolvendo em relacionamento que isso está lhe custando a vida, porque enveredam-se por relacionamentos baseados em rede social, nem conhece a pessoa e já vai se envolvendo num relacionamento, e isso acaba aqui trazendo complicações muito sérias para um ou para outro. Por quê? Porque as pessoas, elas estão ansiosas na busca de um companheiro ou de uma companheira. Então, e nesse texto nós aprendemos assim, que Isaac e Rebeca, eles solidificaram um relacionamento baseando-se na oração. Mas até então, e você vê isso em Abraão. Abraão era um homem que ele foi muito abençoado. Deus abençoou ele poderosamente. No capítulo 12 do mesmo livro de Gênesis, você vê Deus falando com ele, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te ordenar. E Deus faz uma série de promessas para ele. E Abraão até então, ele pega e sai para uma terra que ele nem sabia aonde ele ia. E detalhe, a sua esposa Sarai até então, ela era estéril, ela não lhe gerava filhos. Mas Abraão ouviu a voz do Senhor, saiu da onde Deus tinha mandado ele sair e foi. Passado-se um longo tempo, nasceu Isaac. Só que aí o capítulo 24 vai falar que Abraão, ele diz assim, que o Senhor disse, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Então não tinha aonde Abraão pudesse ser mais abençoado. Porém, só tinha algo que incomodava Abraão, era o seu filho Isaac. Agora, com 40 anos, ainda não tinha se unido matrimonialmente. Agora, Deus tinha uma promessa com Abraão, que em Isaac seriam benditas todas as famílias da terra. Através de Isaac, que é o filho da promessa, Deus ia abençoar Abraão grandissimamente. Ele seria pai de multidões de nações. Agora, Abraão, ele não poderia descansar, porque ele sabia que ele tinha ainda uma responsabilidade: orar para que seu filho fizesse um casamento abençoado.
Então esse é o meu papel, esse é o seu papel, esse é o nosso papel em relação aos nossos filhos, que nós coloquemos no altar de oração para que Deus prepare a pessoa certa que vai ser o cônjuge do nosso filho ou da nossa filha. Então, se o relacionamento de Isaac com Rebeca foi um relacionamento baseado na oração, primeiramente não foi a oração de Isaac, mas foi a oração do pai de Isaac. É o que nós vemos aqui no capítulo 24, versículo 1. Porém, o texto não fala que Sara orava por Isaac, porque aqui então Sara já tinha descido à sepultura, o Senhor já tinha recolhido Sara. Mas eu faço uma pergunta aqui: que mãe que não se preocupa com o futuro do filho? Principalmente uma mãe cristã. Então eu acredito também que Sara, agora não mais Sarai, mas Sara, que ela aprendeu a descansar no Senhor, depois de uma série de equívocos que ela cometeu, ela aprendeu a descansar no Senhor. Então, e eu acredito que enquanto ela vivia, e ela conversava com seu filho e falava: olha, Isaac, a minha oração é que Deus prepare uma moça excelente para você, para que seja uma mulher de Deus, que possa ser um canal de bênção e ministrar a bênção sobre a sua vida. Então a oração de Sara era que Isaac fizesse um bom casamento. Abraão, nós não vemos ele falando com palavras diante de Deus a sua oração, mas o seu juramento que ele fez com que o seu servo fizesse com ele, eu acredito assim, que foi baseado numa oração: Senhor, prepara para o meu filho alguém dos meus parentes, de onde o Senhor falou que eu tenho que sair, que de lá o Senhor tenha preparado uma moça para ser esposa do meu filho Isaac. Então, Abraão agora, a sua maior responsabilidade era que Deus, através da sua oração, o atendesse e desse-lhe uma nora para ser esposa do seu filho Isaac. E aí ele chama o seu servo, o mordomo lá, o mais velho da casa, e dá-lhe uma missão muito importante: você vai agora em busca de uma esposa para o meu filho. Eu sei que tem aqui algumas tipificações, mas não é isso que eu quero chegar, porque nesta data do mês de junho, eu comecei a conversar com a minha esposa, porque dia 30 de maio eu falei que nós fizemos 38 anos de casado, e não foi fácil. Nenhum casamento é fácil. Nenhum casamento é fácil. É mais fácil descasar do que casar ou continuar casado. Mas é assim, a pessoa que se descasa não tem história para contar, mas quem permanece casado, mesmo em meio às lutas, o nome do Senhor é glorificado. Eu vejo, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus chega para uma festa de casamento, ali ele realizou o primeiro milagre. O primeiro milagre não foi abrir os olhos do cego, não foi ressuscitar um morto, não foi dar audição a um surdo, não, mas foi numa festa de casamento. Por quê? Porque matrimônio, vida conjugal, é lugar onde Deus quer manifestar a sua glória. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que esteja vivendo uma vida matrimonial que está só água, mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus ainda tem o melhor vinho no teu matrimônio. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Isso é o que Deus tem para você. Talvez você tenha ouvido assim: mas separe, largue, não serve, chuta o pau da barraca com tudo dentro. Mas Deus manda te dizer assim: vou eu fazer uma grande obra neste casamento. É assim, irmão, porque é mais fácil nós encontrarmos palavras negativas. E o melhor do casamento é o namoro, pode ter certeza disso. Porque no namoro, vamos levar para comer um lanche, né? Sim, evangelista Fernando, presbítero na gente. Bem, hoje nós vamos comer um lanche. Mas deixa que eu pago. Namoro, aí de repente lá mesmo na lanchonete, irmão Larílio, o que você está olhando lá? Você perdeu alguma coisa? Nossa, bem, eu não posso sair com você, que já começa aquela briga. Mas claro, você tem que olhar aqui para mim, eu sou seu centro de atenção, né? Aí quebra o pau, nem come o lanche direito. Ô moço, embrulha para viagem. Mas o namoro é gostoso por quê?
Porque quando chega na hora da briga, vai cada um para sua casa. Vai cada um para sua casa. Quantas vezes Dona Marli me deixou plantado na mesa e ia embora? Calma aí, vamos conversar. De nada, já foi embora, me deu um perdido faz tempo. Aí quando chegava no outro dia, eu falava assim: eu quero bancar o turrão. E ela ficava esperando lá na rede. Lembra disso, meu bem? Ela ficava esperando eu na rede. Eu saía do serviço, ela falava assim: agora vai passar por aqui. Eu catar ele, não passava nada. E eu deixava ela, né? Deixava ela no ar. Eu deixava ela no ar. Só que aí vinha saudade. Passava raiva, passava bronca. Aí nós fazíamos as pazes, íamos na lanchonete, ia comer lanche, ia fazer isso, fazer aquilo. Começava a briga tudo de novo. Nesses trancos e barrancos nos casamos, irmão Najib. Aos trancos e barrancos nos casamos. Aí, vamos comer lanche? Vamos. Lembrar o nosso tempo de namoro. Vamos comer lanche? Vamos. E lá, e o que você está olhando? Eu continuo sendo o seu centro das atenções. Ah, porque não sei o quê. Ah, vai brigar. Moço, se embrulha para viagem. Agora não vai para casa dela. Agora vai para minha casa. Vai para minha casa. O que nós vamos fazer? E eu louvo a Deus pela minha sogra e louvo a Deus pelos meus pais. Que quando a minha esposa ela olhou assim para mim e falou assim: aí não dá mais, eu vou embora para casa da minha mãe. Eu falei: vá, que eu vou para casa da minha. E eu fui para casa da minha mãe. Quando cheguei lá, falei: minha mãe falou: cadê sua mulher? Eu falei: ah, mãe, eu que sou seu filho, não é ela. Mas cadê a sua mulher? Eu falei: ah, ela ficou na casa da mãe dela, porque nós discutimos e decidimos que não dá mais. Eu falei: não dá o quê? Volte lá, rapaz. Volte lá, rapaz. Você não casou? Faça a força de viver. Ah, mas ela não se dá comigo. Então engula ela ou ela engole você. Mas vocês se entendam. 38 anos se passaram. Eu louvo a Deus por esse conselho. Doeu na hora, mas hoje me deu bênção. Porque não é fácil, irmão. É mais fácil a gente separar do que... E agora então, quando nós hoje, a gente vai, a gente come lanche. Quando quer pintar uma discussão, fala: bem, vamos comer primeiro? Porque senão quem perde sou eu. Porque Dona Marli, quando ela chegar, você pode discutir quanto for, irmão Felipe Rossi. Ela não perde a fome. Eu, se discutir comigo, eu perco a fome. Então quando eu percebo que o negócio está esquentando, eu falo: bem, vamos comer primeiro? Mas como assim? Porque de barriga cheia nós discutimos melhor. Aí nós começamos a discutir, mano, e aí nós começamos a comer, melhor dizendo, aí passa a raiva, aí só vitória. Mas por que eu estou falando isso? Porque na verdade é isso que acontece conosco. Quando se fala de relacionamento é muito preocupante, né? E aí quando você pega aqui a vida de Isaac e Rebeca, que eu disse assim que é um relacionamento baseado na oração, o primeiro que foi fazer a oração foi Abraão. Ele chega, faz o juramento com o seu mordomo mais velho, mais antigo da casa, fala: você vai lá e buscar uma mulher para o meu filho. Lá em Harã, você vai lá buscar uma mulher. Lá onde Deus falou que eu deveria sair de lá, e os meus parentes continuaram tudo lá, eu virei as costas para todo mundo. E é lá que você vai buscar uma esposa para o meu filho. Porque a oração de Abraão foi em cima disso: Senhor, que a esposa do meu filho tenha uma identidade. Hoje em dia nós precisamos e percebemos que existem pessoas, e principalmente, nada contra quem faz uso da rede social. A Bíblia diz que a gente tem que ser comedido, equilibrado naquilo que a gente usa. Mas o que as pessoas, elas não demonstram realmente as suas verdadeiras identidades na rede social. Elas mudam constantemente os seus perfis. Aí você não sabe quem é quem. E muitas das vezes as pessoas, elas também escondem a sua verdadeira identidade. Então Abraão disse assim: eu quero que você vá lá na casa dos meus parentes e busque uma esposa. E Eliezer, talvez seja ele aqui, ele foi bem enfático. Porque assim, quando nós colocamos algo diante de Deus, humanamente falando, a primeira coisa que vem são as dificuldades. Aí o mordomo olha para Abraão e diz assim: tudo bem, eu não vou fazer esse juramento sem antes eu saber algumas coisas. Abraão diz: o que é? Se porventura a moça não quiser me acompanhar,
eu devo levar o seu filho lá? Abraão falou: não, guarda para que meu filho não volte lá. Se a moça não quiser te acompanhar, você está desobrigado desse nosso juramento, mas vai tranquilo, porque Deus vai te fazer prosperar. Então a oração de Abraão era uma oração confiante. Ele estava orando agora para o futuro do seu filho, porque ele sabia que a promessa de Deus haveria de cumprir na vida do seu filho. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: existem coisas que nós precisamos fazer. Deus vai fazer a parte dele. Repita comigo: Deus faz a parte dele. Deus faz a parte dele. Mas a minha eu também preciso fazer. Mas estão entendendo? Digo amém. Amém. E se você pegar esse raciocínio, pode ter certeza que Deus vai fazer uma grande obra no seu casamento, no seu relacionamento. E agora, presta atenção. E eu falei que um relacionamento baseado na oração. Abraão vai e ora, faz o juramento com o mordomo, o mais antigo da casa, e ele faz o juramento com Abraão, põe a mão na coxa e faz lá o juramento. E agora é a hora do homem sair, do servo de Abraão sair. E ele pega e sai, irmão. Pega muita coisa, porque Abraão era um homem muito rico. Isaac era um príncipe ricaço, milionaríssimo. E Eliezer agora ele pega os pertences do seu senhor Abraão e vai na missão de arrumar uma esposa para o seu filho. E ele está indo, irmão, pega 10 camelos. E agora vem a oração do servo. O relacionamento de Isaac e Rebeca, um relacionamento baseado em oração. E agora ele vai, irmão, o servo de Abraão vai em busca da esposa. E o texto, pode correr um pouquinho para mim, aqui mesmo no capítulo 24, do versículo de número 10. E o servo tomou 10 camelos. Ele está numa missão, buscar uma esposa para o filho do seu senhor, para Isaac. E o texto diz assim: e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Pode prosseguir. E fez, o versículo 11 diz assim: e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Isso pela tarde, ao tempo que as moças saíam tirar água. Um relacionamento baseando-se na oração é muito forte isso. Você pode ter certeza. Você que está aqui nessa noite, talvez você está se sentindo muito fraco para orar. Você está se sentindo muito fraco para buscar a presença de Deus. Mas eu venho na direção do Espírito Santo dizer para você que sempre tem alguém orando por você. Normalmente, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós achamos que estamos sozinhos. Achamos que ninguém está nos vendo, que Deus não está nos vendo, achamos que nós estamos esquecidos, não, Deus manda dizer para você, quando você está fraco, diga que você é forte, porque o Senhor Jesus, Ele intercede por você, o Espírito de Deus intercede por você, e aqui na terra, há uma igreja orando por você. Você não está sozinho, Deus está com você. Nessa noite se fortaleça, porque muito pode, por sua eficácia, a oração feita por um justo. Você sabe por que você ainda não caiu? Porque tem alguém de joelhos por você. Escute, irmão. E diz assim, e foi para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, por favor. E disse, ele estando em um determinado lugar, ele disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Escute, o nosso testemunho é muito forte. O servo de Abraão
Talvez ele não tivesse aquela mesma intimidade que Abraão tinha. Ó Jeová Jiré, o Deus da provisão, que me apresentou lá no Monte Moriá. Talvez ele não tivesse aquela intimidade para dizer assim: ó Jeová Rafá, o Deus que curaste a esterilidade da minha mulher. Mas ele via que onde Abraão chegava, Abraão edificava um altar. Aonde Abraão fosse, o lugar que Abraão fosse, se ele fosse para a direita, ele edificava um altar. Se ele fosse para a esquerda, ele edificava um altar. Eu venho aqui dizer: talvez você acha que ninguém está se importando com você, ninguém está te observando, mas a maneira como você serve o Deus Todo-Poderoso está sendo o momento em que as pessoas estão te observando. E no momento da crise, no momento da dificuldade, elas vão querer invocar, clamar ao Deus que você serve. Ah, Senhor, se tu existe eu não sei, mas eu vi aquele moço lá clamando ao Senhor, e eu vi ele orando com tanta peculiaridade, eu vi ele orando com tanta propriedade. O Senhor é invisível, mas quando ele estava orando, quando ele estava clamando, eu vi mover o lugar aonde ele estava. Então eu tive certeza que o Senhor é real. E esse moço, ele ora assim, ó: eis que eu estou em pé, ó Deus, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Olha a oração desse moço, olha a oração dele. E aí ele prossegue dizendo assim: seja pois que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. Senhor, eu estou aqui, estou com esses 10 camelos, eu tenho uma missão, mas eu não posso levar para a casa do meu Senhor qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa preparada do Senhor. Então que eu conheça que eu vou prosperar nesse negócio, e que o Senhor usou de beneficência para com o meu Senhor Abraão e o seu filho, que aconteça assim, assim e assim. Teologicamente falando, tem algumas pessoas que dizem assim, ó: não se deve orar assim. Teologicamente falando, existem pessoas que falam assim: ah, mas isso aí. Mas eu vou dizer uma coisa: do jeito que ele orou, aconteceu. Nós precisamos saber pedir. Ele falou que eu conheça nisso. E o texto diz que assim: sucedeu que antes que ele acabasse de falar, com quem esse moço estava falando? Deus. Com quem que ele estava falando? Deus. Com Deus. Então que a nossa oração seja uma conversa, um diálogo com Deus. Porque o texto aqui, escrito por Moisés, autor não somente do livro de Gênesis, mas de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Salmos 90, 91, tá? E diz assim que sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Repita comigo: eis aí uma jovem que tem identidade. E ela saiu para encher o seu cântaro e subiu. Prossiga. Na realidade, ela fazia isso constantemente. Ela fazia isso todos os dias. Isso para ela era uma rotina.
Isso para ela era normal. E a nossa vida, você precisa estar sempre ciente, e você precisa sempre estar na expectativa de que aquilo que você faz costumeiramente, mas você faz costumeiramente, e quando a sua vida está na mão do Senhor, a qualquer momento Deus vai mudar a sua história. Glória a Deus. Você precisa estar ciente disso. Por isso nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Eu venho aqui declarar que Deus tem surpresa para crente. Hoje aqui, Deus começa a mudar a tua história. Ah, quem crê, já levanta a mão e vai dando glória, porque Deus está no seu. Escute, ela fazia isso constantemente. Para ela era uma rotina. Sabe, eu vou lá, eu vou encher o cântaro e vou subir. Eu vou lá, eu vou encher o cântaro e vou subir. Aquele dia o Senhor falou: não, eu tenho uma surpresa para você. A partir de hoje, eu vou mudar a sua vida. E aí o texto vai dizer assim, que então o servo correu-lhe ao encontro e disse para ela: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Você lembra no Evangelho de João, no capítulo 4? Você lembra? Isso até é motivo de cântico. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia. Lembra disso? Então aquele servo, não que ele estivesse com sede, mas ele estava pondo a jovem em uma prova. Está entendendo? Diga amém. Amém. Quantas vezes Deus nos põe à prova? Escute bem, a prova não é para nos matar. A prova não é para nos envergonhar. A prova é para extrair o melhor que há em nós. Aleluia! Ah, pastor, eu não estou aguentando, eu estou sendo provado, está doendo, eu não aguento essa prova. Calma, Satanás, ele lança situações para extrair o pior de você, mas Deus, quando permite uma prova na minha e na sua vida, é para extrair o melhor de nós, é para dizer que você pode, você vai conseguir, Deus vai te dar vitória. É assim com Deus. E aí, e apressou-se ela, porque ela disse assim: bebe, Senhor. Ele chegou até ela, ele viu ela enchendo o cântaro, ele falou: viu, se arruma um pouco dessa água para mim. Quando ela olha para ele, ela viu que ele não estava sozinho. Ele estava acompanhando com 10 camelos. E cada camelo bebe 1 litro d'água, 10 litros d'água. O camelo bebe muita água. O camelo bebe muita água. Diferente de você pegar aí um cachorrinho, por mais bom porte que ele tenha, um pitbull, por exemplo, ou um rottweiler, que ele bebe bastante água, mas um camelo, só um camelo ele arrebenta com a gente, quando a gente vai dar de beber para ele. Agora ele estava com 10 camelos. Ele falou: estou colocando essa jovem à prova, porque eu não quero levar para o meu Senhor qualquer pessoa. Aí ele disse assim: eu quero... E acabando ela de dar de beber, ela disse assim para ele: bebe, meu Senhor, porque eu vou tirar água também para os seus camelos. Primeiro ela saciou a sede dele. Repita comigo: primeiro Deus vem e sacia a nossa sede individualmente. Porque isto, pode repetir, porque isto é a minha experiência com Deus. Depois que aquele homem se saciou, ela disse assim para ele, e apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, né? E despejou e falou para ele assim: eu vou dar água de beber aos seus 10 camelos. Aos seus 10 camelos. O homem, ele estava admirado. Numa hora dessa, falou: Deus, como o Senhor ouve a nossa oração tão rápido assim? Eu nem acabei de orar e a moça apareceu. E agora? E ele estava admirado. Só que essa admiração dele, ele ainda estava olhando. Porque ela foi, deu água de beber, o camelo foi, deu água de beber. E quando ela terminou, porque o texto diz assim, ó: e aconteceu que, acabando os camelos de beber,
acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras e deu para ela. Só até aí. Mas eu estou falando de relacionamento baseado na oração. Tem tudo para dar certo. Eu não sei como que está o seu altar de oração. Estou falando no seu namoro, estou falando no seu noivado, estou falando no seu casamento. Eu falei de 2 pessoas que oraram por esse casamento. O primeiro foi Abraão, o segundo foi o servo, que o texto aqui nos leva a crer que é Eliezer ou Eliezer, aquele ao qual Abraão falou para Deus, assim falou: Deus, o Senhor me tem impedido de ter filhos, então um nascido na minha casa será o meu herdeiro. O mais velho da minha casa, Eliezer, ele herda tudo que eu tenho. Aí o Senhor falou para ele: não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas nascer, esse será o teu herdeiro. Então agora 2 pessoas orando pelo matrimônio: Abraão, o servo, e o terceiro, Isaac. Porque no capítulo de número 24, no versículo 60, veja para mim, e aí versículo 60 ele vai dizer assim, estou falando da terceira pessoa agora orando, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tua mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores ou dos seus inimigos. Aqui é que Rebeca já consentiu em ir com o servo para ser desposada por Isaac, porque houve toda uma conversação, o servo explicou a razão pela qual ele estivera lá, e aí consentiu. Então os irmãos, agora a família está abençoando ela, falou, e Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo Rebeca e partiram. Ora, eu disse assim, a terceira pessoa que orou por esse matrimônio agora foi Isaac. Ora, Isaac vinha de onde se vem, do poço de Beer-lahai, porque habitava na terra do sul. E o versículo 63 diz assim: e Isaac saíra a orar no campo à tarde. Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Quando os camelos vinham, aí Rebeca já estava vindo também com o servo. E depois lá ela pergunta: quem é aquele varão que sai ao nosso encontro? Aí o servo falou: não, esse é o meu senhor. E quando falou que era ela, que era Isaac, ela desceu do cavalo e se cobriu com o véu. Então, esse versículo 63, ele mostra que Isaac agora sai para meditar no campo. O seu pai já tinha conversado com ele, falando: olha, o nosso mordomo, ele foi buscar uma pessoa para você. Eu tenho orado nesse sentido, todos nós estamos empenhados na oração. Isaac, ele saiu orar, mas a oração de Isaac era uma oração assim, tranquila, sem ansiedade, sem apressar Deus. Ele sai no campo, ele ora, fala: Senhor, se for da tua vontade, embora a Bíblia não diga de que maneira ele orava e qual a sua petição, mas nós acreditamos que Isaac fala: Senhor, está na tua mão, que seja a tua serva e etc e tal. E aí, enquanto Isaac saiu para orar, enquanto Isaac saiu para meditar, o Senhor já tinha preparado a bênção, o Senhor já tinha preparado o milagre. E quando você observa essa questão de Isaac, você percebe assim que, pelo menos por 2 razões, Isaac orou. Só que assim, até então ninguém sabia, nem Abraão sabia, nem o servo sabia, e nem Isaac sabia quem seria sua esposa. E agora vem Rebeca. Mas você percebe que 2 ocasiões em específico, Isaac orava. Primeiro, ele orava por uma esposa, mas que fosse alguém do coração de Deus. E segundo, agora com 40 anos, a sua mãe falece, ele se casa com Rebeca. Só que Rebeca não lhe dá filhos. E ele passa 20 anos orando pela sua esposa. E nesses 20 anos, Deus cura a sua amada, abre a sua madre, e ela gera-lhe 2 filhos para a glória de Deus. Então, um casamento baseado, o relacionamento
namoro, noivado, baseado na oração, ele tem tudo para dar certo. Ele tem tudo para prosperar. Por isso eu venho aqui falando para você nessa noite. Não importa o que você esteja vivendo, nesse mês de junho, que comemora-se o Dia dos Namorados, é importante que você olhe para a sua pessoa, seja sua namorada, seja sua noiva, seja sua esposa, sua eterna namorada, e diga assim, você pode dizer assim para ela: nós temos construído o nosso relacionamento na presença de Deus. Porque talvez você fale assim: mas quando eu me casei, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia o Deus da palavra. Mas a partir do momento que você passou a servir a Deus, Deus fez e faz novas todas as coisas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, o que o pastor está querendo dizer isso? Que deixa o passado no passado e passe a viver uma nova vida na presença de Deus, como homem, como mulher, como marido, como esposa. E lembre-se que Deus é convosco neste projeto. Aí de repente alguém fala: pastor, mas eu preciso que Deus prepare para mim um companheiro, uma companheira. Pastor, eu acho que eu vou sair daqui, porque lá tem mais jovem, lá tem mais homem, lá tem mais mulher. Para com isso. E aqui em Eliezer nós aprendemos que quando Deus tem um propósito em nos abençoar com uma companhia do sexo masculino para a mulher e do sexo feminino para o homem, Eliezer, ele tipifica aqui o Espírito Santo. A sua bênção vem aqui. Deus manda Eliezer trazer a sua bênção até aqui. Fique tranquilo, fique tranquila, que o que é seu, Deus já preparou. Quantos pode dizer amém? Amém. Quantos pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Diga assim: um relacionamento solidificado na oração. Diga assim: tem tudo para dar certo, porque tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Eu falei aqui de um tópico só, mas eu tinha preparado essa mensagem em 3 tópicos. Mas vai ficar para uma outra ocasião, porque o segundo tópico é: Rebeca é a resposta de oração. E eu e você somos resposta de oração na vida de alguém. Não fique chocado não, Dona Marli, eu sou resposta de oração na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque um campeão não nasce feito. Milagre é a especialidade de Deus. Quando todo mundo falava: larga dele, chuta ele, ela falava: não, eu creio que Deus pode fazer uma obra. E Deus fez, irmão. Glória a Deus. E Deus fez. Eu vou largar, eu vou abandonar. E Deus fala: fica tranquilo, porque eu vou fazer uma obra. E às vezes os filhos falavam assim: mãe, eu não sei o que, e eu batendo no peito, falando: que negócio de igreja que nada, negócio de crente que nada. Mas quando a água começou a bater num lugar onde eu não conseguia nadar, eu falei: eu quero clamar ao seu Deus, socorro, Deus. E ele me socorreu. Então, Rebeca foi resposta de oração. E o terceiro tópico, Isaac e Rebeca. Esse é muito complexo, porque casamento é para toda a vida. A juventude passa, os filhos crescem, a nossa vida financeira ela muda. Tem muitas pessoas que às vezes quando os filhos são pequenos, elas contam os grãos de arroz e feijão para colocar na mesa para os filhos. Mas daqui a pouco os filhos crescem, a fase ruim passa, aí nós começamos a viver uma vida na mordomia. E quando nós começamos a viver uma vida na mordomia, esse é o perigo, porque você continua casado com o mesmo cônjuge, você continua talvez muitas das vezes congregando na mesma igreja. Só que como que é a sua vida cristã? E o terceiro tópico, para você pensar e eu encerrar, é que Isaac e Rebeca, o perigo da falta de oração. E aqui é o problema. Então, se você está vivendo isso, os filhos talvez já cresceram, a situação financeira está um pouco melhor,
Como que está o seu nível de relacionamento com Deus? Porque quando você vê esse casal aqui, que tinha tudo para dar certo, Isaac ficou cego, Jacó, um dos filhos preferidos, foi embora, a mãe nunca mais viu, e começou a viver uma situação muito complicada. Uma história, irmãos, ela pode não começar tão linda assim, como a nossa história, talvez a sua história, talvez não tenha começado tão linda assim, mas na presença de Deus, ela tem que terminar maravilhosa. Não deixa que o sucesso, não deixa que o excesso de trabalho, não deixa com o excesso seu de compromisso interfira no seu relacionamento com Deus. Porque antes, talvez você não conhecia Deus, mas hoje você conhece. Antes você não sabia o valor da oração, mas hoje você sabe. Então, preserve a sua comunhão com Deus e o seu casamento vai continuar sendo uma bênção para a glória de Deus. Amém, povo de Deus? Agora você aplaude o nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Ai, como eu queria ficar aqui